Olá! Na disciplina de ginecologia e obstetrícia, o tema da aula de hoje é puerpério, que é exatamente o último estágio desse processo de gestação. O que seria? Vamos falar, dar três definições para um entendimento. O que é gestante? É quem está gerando. É desde o momento da concepção, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, até o momento em que se inicia o trabalho do parto. O que é parturiente? É quem está parindo. É o momento em que a mulher está em trabalho de parto, quando começam as contrações até o nascimento. Nós consideramos nascimento não é a saída do bebê, mas é a saída do bebê, do cordão umbilical e da placenta. Aí, após a saída desses três, que nós consideramos nascimento. E o que é puerpério? É quem teve bebê, quem teve um RN. Se dá no início, após a saída da placenta, até mais ou menos 40 dias de nascimento. Isso pode variar de sistema de saúde do município ou também de protocolos. O que é o puerpério? Puerpério, como que pode ser dividido o puerpério? Ele pode ser dividido em três fases: o imediato, que é do primeiro dia até o 10º dia; o puerpério mediato, que é do 11º dia ao até 42 dias; e de puerpério tardio, que é após 43 dias. Nós temos dentro da parte de puerpério, que já é após o nascimento, o alojamento conjunto, que é quando a mãe e o RN são colocados lado a lado no pós-parto. Essa é uma maneira que se tem para estimular a amamentação, para estimular vínculos efetivos, para já iniciar as orientações para a mãe de todos os cuidados que deverão ser realizados. Qual que é a assistência de enfermagem? Observar a perda de sangramento pós-parto, a gente fica atento quanto a cuidado com a mulher, observar sim, olhar, abrir as pernas da mulher, olhar na vagina para ver se está tendo sangramento de uma quantidade normal para pós-parto. Observar e anotar a evolução das contrações uterinas, ou seja, se o útero está voltando ao normal, e anotar os sinais vitais a cada 4 em 4 horas. Estimular e orientar a amamentação, que já começa aí a primeira mamada, oferecer e auxiliar na alimentação, realizar e orientar nos cuidados sobre a higiene no colo umbilical, do RN, e ainda os pontos cirúrgicos, se foi no caso de uma episiotomia, ou os pontos cirúrgicos exatamente da cesárea. O que seria a hemorragia puerperal, ou seja, o sangramento? Quando ocorre um volume acima de 500 ml, no caso de parto vaginal, e maior que 1000 ml quando é parto cesárea, causando instabilidade hemodinâmica. Essa paciente começa a apresentar sinais e sintomas como queda de pressão, ela começa a apresentar sudorese, palidez, cianose de extremidade, sonolência. E aí, qual que é a nossa assistência? Ficar atento quanto às anormalidades. Exatamente, verificar, a puérpera chegou, verificar a questão de sangramento, tanto na barriga, se for cesárea, quanto na vagina, se for parto natural ou normal. Monitorar os sinais vitais, vem a ter alteração, fazer a comunicação. Anotar, atentar para as solicitações médicas, se esse parto vai ser um parto, atentar para as solicitações médicas, se puerpério vai ser um puerpério de urgência. Quais as causas da hemorragia puerperal? Atonia uterina, que é exatamente o útero não voltou ao normal, traumas que podem ter sido lesões ocasionadas durante o parto, a pressão arterial da paciente que vem se mantendo alta, distúrbio de coagulação, pode ter acontecido, a paciente ter esse distúrbio, retenção placentária, ou seja, ficou pedaços de placenta ou a placenta não foi retirada, partos prolongados, o parto durou muito tempo, infecções que a paciente pode estar apresentando e não foi tratado, e a hemofilia, que é o fator de coagulação mesmo, que já é uma patologia.
Engurgitamento mamário, o que significa isso? É o acúmulo de leite na mama, causando algia intensa, edema, hipertermia, sensibilidade ao toque e hiperemia. O leite ele fica acumulado, fica bastante espesso, ficando cada vez mais difícil a saída. E a gente chama, inclusive, esse leite acumulado, que a gente fala que é o leite que está empedrado. Mas, na verdade, é um engurgitamento mamário, ou seja, uma complicação que houve da saída do leite. Quais são as causas? Pode ser o atraso do início da mamada, a técnica incorreta ou seja, a pega, o jeito que o bebê está fazendo a sucção ser incorreto, ineficaz também. E mamadas com poucas frequências. Qual que é a assistência de enfermagem? Orientar a usar sutiã de amamentação com boa estrutura de sustentação, ou seja, um sutiã que tenha uma boa estrutura, que tenha elástico, que mantenha os seios firmes. Orientar para amamentar a cada 2 horas, sempre alternando, uma hora no seio direito, outra hora no seio esquerdo. E vai alternando, que isso facilita bastante. Orientar a retirar pequenas quantidades de leite antes de cada mamada, a realizar também a ordenha manual. Visto que está tendo engurgitamento, uma das primeiras orientações que a gente fala é a própria ordenha, que ajuda demais a diminuir esse problema. Fissura mamária, são pequenas lacerações no seio, no caso nos mamilos, que podem levar a algia intensa e sangramento. Ou seja, são pequenas rachaduras mesmo que aconteceram no bico do seio, causando esse problema todo. E isso é causado principalmente pela pega incorreta, ou seja, o bebê pegou só o bico do seio, não pegou a auréola toda. Qual que é a assistência de enfermagem? Orientar, no caso já gestante, a tomar banho de sol e expor os seios. Se ela está tendo esse problema de fissura, nos períodos que elas não está apresentando, não está amamentando, fazer exatamente tomar banho de sol nos seios. Orientar a usar produtos somente com orientação médica, não usar nenhum tipo de medicamento ou substância química que não seja recomendado pelo médico. Orientar a evitar protetores intermediários do mamilo, que não são favoráveis. Iniciar mamada sempre pelo seio menos agredido, ou seja, que está apresentando menos problema. Infecção puerperal. Qualquer infecção que acomete no aparelho sexual feminino após o parto. O puerpério, a puérpera, ela pode apresentar hipertermia, lóquios, com odor fétido e purulento. Lóquios é exatamente um líquido sanguinolento que sai depois que a mulher ganha neném. Ele vai cada vez diminuindo mais, ele começa sanguinolento e vai cada vez diminuindo mais essa sanguinolento dele até ficar um líquido ralinho mesmo. Mas quando está com infecção, ele apresenta purulento e com odor fétido. A puérpera também pode apresentar cefaleia e mal-estar. Qualquer infecção que acomete o aparelho sexual feminino, então é essa infecção puerperal. Qual que é a assistência de enfermagem? Atentar para as queixas apresentadas, realizar inspeção do abdômen, apalpar, principalmente a região pélvica, auxiliar, verificar sinais vitais a cada 2 horas, porque ela está apresentando infecção, pode ter alterações, inclusive diminuição da oxigenação devido à infecção, à febre. Auxiliar a higiene íntima e orientar sobre os cuidados, manter repouso no leito, que é super importante devido às queixas que a paciente apresenta. E nós temos também a depressão pós-parto, que é caracterizada pela condição profunda de tristeza, transtorno do humor, que pode afetar até tanto a mulher quanto a mesmo o casal, e ambos os sexos, podendo interferir no vínculo mãe-filho e pai e filho, e mãe e pai. Quais as causas? É a queda traumática dos hormônios, que é o estrogênio e progesterona, alterações do tireoide e devido ao parto.
E aí nós temos que estar observando atentamente a puer para ficar atento quanto às crises e acolher a mãe e orientar sobre as dúvidas, ok? Espero vocês no próximo vídeo.